Olá! Hoje a nossa discussão é a respeito do uso de substâncias e as disfunções sexuais. Eu sou Lorena Scatolin e você está no Descomplicando a Sexualidade. Bem, quando a gente pensa nessa questão do uso de substâncias, a primeira coisa que vem à nossa mente é o uso de álcool, maconha, cocaína, êxtase, várias outras substâncias ali do mundo das drogas, lícitas e ilícitas, mas também nós temos outras drogas que seriam antidepressivos, ansiolíticos, antihipertensivos e várias aí da classe medicamentosa dos transtornos psiquiátricos. E todas essas medicações, elas também vão provocar ali uma reação que pode vir a desencadear uma disfunção sexual. Traduzindo tudo isso, é interessante a gente pensar que inicialmente a busca por essas substâncias que são ali, que causam aquela incrementada na atividade sexual, né, que possuem o efeito afrodisíaco, por exemplo, não sei se você já ouviu falar sobre tesão de vaca, substâncias que aumentam o desejo sexual, que promove uma maior lubrificação, que deixa o pênis super ereto e várias outras substâncias ali que funcionam como afrodisíaco. Então, se eu sou uma pessoa que não tenho nenhuma disfunção sexual, que não tenho nenhum problema sexual, a possibilidade desse afrodisíaco ou dessa substância me trazer algo positivo é muito pequena, né? E se eu tenho uma disfunção sexual ou alguma dificuldade da ordem sexual e eu faço uso dessa substância afrodisíaca ou que cause algo ali, talvez ela funcione, mas daí a longo prazo é interessante a gente ver o que isso pode desencadear de negativo. Então, se tratando do uso das substâncias num contexto terapêutico, a gente vai observar se isso vem no período de abstinência, que seria, olha, eu fiz uso, mas agora eu estou sem. E aí, nesse período que eu estou sem, eu comecei a perceber que tem um desconforto ali sexual. Ou se você está nessa fase de ausência de substância. Então, eu já fiz o uso em algum momento da minha vida e agora eu não faço mais uso. E aí eu percebo que começaram a surgir as primeiras disfunções sexuais. Então, tem esses 3 períodos ali que é observado, né? Que são as suas especificações. E é claro que a gente, além disso, também tem a gravidade. Então, é um grau leve, né? De 20 a 30% das minhas relações sexuais eu tenho uma disfunção, uma queixa sexual. De 20 a 45, 50% moderado, então surge essa disfunção. De 50, 60, 75% a 100% eu tenho essas disfunções sexuais, que é considerado grave, né? Então são observados isso, quando que surgiu, como e qual que é a gravidade, leve, moderado, grave. E aí então a gente já sabe que o uso dessas substâncias começa, né, a se pensar desde a busca por medicações por substâncias afrodisíacas, né, e aí isso foi se agravando conforme os anos, conforme a busca por essas substâncias, conforme o uso dessas substâncias. A gente já sabe que existem aí as suas especificações de quando ela surgiu e da sua gravidade. Então a gente vai pensar nessas substâncias propriamente ditas. Como que eu usando uma substância isso vai gerar uma disfunção sexual? Como que isso acontece? É legal a gente entender qual que é o nível de substância que essa pessoa está usando. Se eu uso um ansiolítico, por exemplo, que é da classe ali, de outras substâncias, o ansiolítico, para alguns fatores, ele vai até ser positivo na minha disfunção. Então, se eu sofro com uma ejaculação precoce ou se eu ejaculo antes do desejado, esse ansiolítico ele pode me auxiliar. Se for em baixa dosagem, se for em alta dosagem, pode ser que isso me desencadeie ali uma dificuldade de ereção. Se eu faço uso de um antidepressivo em baixa dosagem,
isso também vai me gerar uma disfunção, seja na dificuldade de ejacular ou de chegar ao orgasmo, né? Se eu uso já em alta dosagem, isso vai me inibir o desejo sexual. Na verdade, é interessante que você pesquise e pergunte, questione ali para o seu psiquiatra qual que é a classe, quais são os riscos e os benefícios que essa medicação vai te trazer. Se eu faço uso de álcool, por exemplo, e é um uso mais crônico, né? Ou se eu faço uso do álcool e eu percebo que esse uso está associado ali ou começou a me gerar alguma disfunção sexual, nós vamos observar que pode vir a ter uma disfunção erétil ou uma disfunção orgásmica, ejaculatória. Se eu faço uso de maconha, que as pessoas falam que quando eu uso maconha, as sensações elas elevam e tudo mais, mas isso também pode me gerar uma disfunção erétil, né? Então, várias outras medicações elas estão associadas a essas disfunções. Algumas outras classes medicamentosas, como até mesmo alguns diuréticos, eles podem vir a atuar negativamente no comportamento sexual, seja diminuindo o interesse sexual, seja intervindo ali na ereção, né, no comportamento erétil. E como eu vou ficar sabendo disso? Perguntando para o seu médico, para o seu psiquiatra, urologista, clínico geral, para o médico que estiver te acompanhando que passou essa medicação para você. Né? Então, quais são os fatores que estão relacionados com essa medicação? O que isso tem de efeito colateral? Como que eu vou viver com isso? Então, se eu faço uso de uma substância que eu não posso parar de uma vez, por exemplo, eu faço uso de um antidepressivo, eu não posso parar o meu tratamento porque eu comecei a ter uma queixa sexual. Eu posso conversar com o meu médico, seja o psiquiatra ou qualquer outro médico que esteja me acompanhando, informar que isso esteja acontecendo e buscar uma solução. Existe alguma outra classe de medicamentos que pode me auxiliar no tratamento do meu transtorno, sem necessariamente interferir na minha sexualidade, né, na minha saúde sexual? Né? Será que tem um que interfere menos? Vamos buscar, né? Vamos buscar esse apoio. E também quando a gente é um profissional da saúde, a gente precisa de fazer essa orientação corretamente, porque muitas das vezes você que está aí do lado acaba desistindo da medicação porque acredita que aquela medicação está te causando esse desconforto sexual. Em alguns casos é sim, mas aí a gente vai ter que ver uma outra forma de levar essa situação. Não tem como usar uma outra medicação, não tem como parar de fazer o uso da medicação. Então vamos conversar com a parceria, vamos ver o que seria mais tranquilo de ser feito nesse momento, tá? Um outro fator é que, Lorena, você só trouxe então mais para o lado masculino. Só que na verdade não, né? Se pensarmos no corpo humano como um todo, isso vai estar relacionado, né? Às questões hormonais, às questões do nosso próprio funcionamento sexual. Se eu faço uso de uma substância que aumenta a minha prolactina, que está ali relacionado com o aumento da produção de leite materno, diminuição da fertilidade e diminuição da testosterona, ali, dos hormônios femininos, né? A testosterona na mulher ela aumenta o desejo sexual, mas se ela também estiver em baixo, ela vai causar essa disfunção do desejo, disfunções orgásmicas. Mas se eu tenho esse aumento da prolactina, em geral até com o uso dos anticoncepcionais, isso vai desencadear uma diminuição do desejo sexual ou até mesmo uma diminuição da lubrificação. Certinho, pessoal? Então vamos repensar aí nessa classe de substâncias que a gente tem feito uso. Se for algo que a gente tem controle, como álcool, tabaco ou outras drogas ilícitas, né, que seja, vamos repensar o seu uso e na possibilidade de causar uma disfunção sexual imediata ou a longo prazo. E se for uma substância recomendada pelo seu médico, seja antipsicótico, antihipertensivo, diurético, anticoncepcional, vamos pensar que isso pode me gerar um prejuízo de imediato a longo prazo, mas colocar na balança ali benefícios e prejuízos. A longo prazo, como que fica? A curto prazo, como fica? Quais são as possibilidades que a gente tem para que seja algo saudável para você? Tudo bem?
Se tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários e também aproveita para me acompanhar lá nas redes sociais, né, no Instagram, @lorenaescatolin.pc, ou acessar outros vídeos que nós temos aqui na plataforma. Até mais! Tchau, tchau!